Essa outra parte que nós vamos trabalhar aqui é a parte que a gente vai chamar de livros poéticos. Mas por que aqui o nome ali é livros sapienciais? Porque a ideia de sabedoria que se tem na literatura hebraica é que o homem sábio, ele é temente a Deus e obediente à sua lei. Quem obedece à lei, quem o adora, quem o serve, é sábio. E essa perspectiva de sabedoria é encontrada no livro de Jó, é encontrado no livro de Salmos e nos livros de Salomão, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E aí nós vamos começar a essa peregrinação. O que é que nós vamos encontrar nos livros sapienciais? Transmite uma sabedoria que não vem do conhecimento intelectual, mas do relacionamento com Deus. Então, sabedoria é manter relacionamento com Deus. Quem tem relacionamento com Deus é sábio. Foram escritos em sua maioria numa linguagem poética, por isso são chamados livros poéticos. E tem um caráter de ensinamento para alcançar a sabedoria. O sofrimento ensina. Na escola da vida, Deus está nos ensinando sim. Por isso que o livro de Jó é um livro sapiencial. Mesmo que seja chamado de livros poéticos, nós temos também muitos tipos e gêneros poéticos espalhados pelo Antigo Testamento. Exemplo, símiles, quando fala de semelhança, é poesia. Metáforas, comparações, poesia. Personificação, quando animais falam, montes falam. Quando animais nas visões falam, quando está trazendo uma comparação humana nos atos divinos, também tudo isso aí está ligado à característica poética da literatura do Antigo Testamento. Uma característica muito peculiar do Antigo Testamento é o paralelismo, porque eles fazem essa comparação entre o bem e o mal, a noite e o dia, o ímpio e o justo, tanto comparando um com o outro, como também confirmando um com o outro. É o paralelismo sinonímico, o antitético. Sinonímico é quando faz uma comparação, uma frase, usando outras palavras, colocando outra frase, dizendo a mesma coisa, como a gente vê no Salmo 1, né? O antitético, a gente vai encontrar o oposto. Uma frase diz algo e na outra frase diz algo contrário. A gente vai ver também o sintético, que é basicamente um capítulo todo ou parte de um capítulo que sintetiza o pensamento todo em um versículo só. E aí, por exemplo, a gente vai encontrar em Malaquias: vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Já está fazendo uma síntese muito boa do que o capítulo vai tratar. Analítico, climático, emblemático, quiasmo são modelos de paralelismo que a gente vai estudar em hermenêutica especial, e isso é muito importante para entender a mensagem do Antigo Testamento. Mas a gente não vai aprofundar nisso porque é só para tratar do estilo literário. E aí, nos livros sapienciais tem reflexão para o dia a dia do povo e que é encontrado a razão de ser feliz ou o caminho da realização. A experiência comum é mostrar como lugar de manifestação de Deus, da revelação de Deus no seu projeto. Ser sábio é o quê? Ser temente a Deus em tudo. Não é fácil você encontrar a capacidade de não ferir as pessoas e nem decepcionar a Deus nessa convivência social. Não é fácil, mas Jesus tinha essa capacidade. Colocaram uma mulher em flagrante adultério, mas Jesus não apedrejou a mulher, nem tampouco desobedeceu a lei. É muita sabedoria, não é? Salomão, que quando foi julgar a situação do menino com duas mães, cada uma dizendo é meu, como é que ele ia saber? Sem ter o DNA. E aí a jogada dele foi espetacular: mata o menino.
Aí a mãe verdadeira disse: não, pode entregar ela, não quero que mate o menino. Jó contém sabedoria para um correto entendimento das provações da vida. Provérbios oferece sabedoria para crescimento e disciplina na vida. Eclesiastes oferece sabedoria para encontrar o verdadeiro significado da vida. Cantares trata da experiência mais fundamental da vida, que é o amor. E os salmos resumem toda a teologia bíblica em forma de oração e adoração. Não tem o que você estude no Novo Testamento que você não encontra no Salmo em forma de oração e adoração. É espetacular. Como há um compêndio teológico fascinante no livro de Salmos. Fabuloso. Teologia sistemática toda está lá no livro de Salmos. Pode falar. Voltar. Sim. Cantares trata da experiência mais fundamental da vida, né? Isso, que é o amor. O amor. Mas ele não descreve o amor do homem com a mulher. É. Não é? É. Aí quando fala amor abrangendo. O assunto é amor. O assunto é amor. Porém, o amor que o livro está tratando é entre um homem e uma mulher. Mas a temática é amor, que na Bíblia toda o amor é mais abrangente. Mas no livro de Cantares não. Tem pregadores que dizem que isso é o amor de Deus para com a igreja. Esse amor Aí é simbologia, está querendo usar como metáfora. Está querendo usar como uma metáfora. Do jeito que um homem ama uma mulher, o Deus de Israel ama Israel como esposa, Cristo ama a igreja como esposa. Faz essa analogia, né? É certo fazer esse tipo de assim. Olha, se for tratar de Cristo e a igreja no livro de Cantares, tenta pregar. Tenta pegar um texto lá e falar sobre Cristo e a igreja. Intencionalidade de intenção, mas de ato não vai rolar. Esse masbel não quer sair com a gente. Ajuda também. Uva é pra quê? E aí, no final das contas, quando a gente olha, essa sua pergunta foi boa, quando a gente olha para essas metáforas, é muito perigoso. Porque a Bíblia, ela, quando está fazendo metáfora, ela fala. Entende o que eu estou dizendo? Você não tem que criar. José, Moisés, a mulher de Ló, Noé, tipifica Jesus no Novo Testamento, mas é Jesus quem diz. Como Noé, como a mulher de Ló, como Moisés. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim eu serei levantado. A serpente é um tipo de Jesus no deserto. Então, quando a gente percebe o Novo Testamento citando o Velho, é o texto que tem que afirmar e não eu inventar. Não é? Por exemplo, a estaca do templo, do tabernáculo enfiada no chão, representa Jesus morrendo, sendo enterrado. E quando a estaca é tirada, representa Jesus ressuscitando. Tem gente que viaja. Jesus teve com Abraão. Como é? Ele representando o cordeiro do sacrifício De Abraão? No caso de Abraão, oferecendo um sacrifício, ele disse: Abraão, como tu não negaste o teu filho, eu também não negarei o meu, né? Ali eu vi tua fé, que tu não me negaste o teu único filho. Isso aí é muito. Aí quando a gente vai estudar Romanos e Hebreus, aí pela fé o recobrou. Ali a gente percebe que os autores do Novo Testamento, mesmo que Abraão não tivesse cobrado, mas a atitude dele mexeu com Deus para Deus também entregar o dele. Serviu de exemplo para Deus. Sim, muito bem. Como é? Deixa quieto. Teologia de Jó. Quem escreveu Jó? Quem sabe? Tem muita especulação.
Aí vem aí, ó, Abiú, Jó, Moisés, Salomão, o que você puder imaginar. E aí tem a tese de que Moisés tinha encontrado essa história, aí não estava em hebraico, ele traduziu para o hebraico para poder trazer como lição. Mas não há como defender isso aí com unhas e dentes. Qual é o tema central de Jó? O sofrimento do justo. Como é que o homem é temente a Deus e sofre? Porque o sofrimento não é mal. Olhar para o sofrimento como algo mal é ilusão. É esse pessoal que vai dizer: eu não aceito, eu decreto e tal. E aí doenças e sofrimento como resultado do pecado. Olha, Jó, se conserta aí que tua vida está desmantelada. Ideia correta: o sofrimento era uma provação na vida de Jó e não pecado. Objetivo central: mostrar como Deus usa as adversidades e a prosperidade para amadurecer o seu povo. Há uma clareza de que Deus é soberano e está sobre Satanás, e que este pode ser usado por Deus para cumprir seus planos. O diabo sendo usado por Deus para cumprir seus planos. Aliás, vemos que Deus é o grande adversário, vemos que Satanás é o grande adversário do homem. Deus pode usar o diabo? Pode ou não pode? Pode. Como Deus não pratica o mal, ele tem um agente do mal para praticar. Diga aí. Como vê aquela passagem de Jó, de Deus e Satanás conversando a respeito de Jó? Sim. Como vê como poética ou literal? Boa pergunta. Então, se o diabo tem acesso a Deus, é a questão. E como a gente vê no livro de Apocalipse que o diabo acusa os homens diante de dia e de noite, como é que ele acusa se ele não tem acesso? Então, se o diabo foi banido da presença de Deus, é uma tese. Se o diabo ainda tem acesso à presença de Deus, é outra tese. Colocar essa primeira introdução do livro de Jó como poético, qual é a lição que a gente pode tirar? Se o primeiro capítulo é poético, o segundo também vai ser. É ali como está apresentando como uma narrativa, e aí é mais tendencioso todos os leitores aceitarem como uma narrativa. Difícil é pegar o termo filho de Deus como anjo e entrar em choque com Gênesis 6. Lá também tem filho de Deus que é tratado como anjo. E aí vem toda essa polêmica. Se os anjos que tomaram as mulheres e geraram filhos gigantes, se são anjos mesmo ali os filhos de Deus, ou se são os descendentes de Sem, né? Essa é a confusão mais complicada. Mas em aceitar aquilo ali como narrativa, quem lê o livro de Jó é obrigado a ir por essa linha. Ou então viajar por essa tese aí de que é só uma especulação, mas qual é a conclusão dessa especulação? Qual é a conclusão? E é segunda duas vezes, né? Tem o primeiro capítulo e o segundo capítulo, duas vezes. E aí vamos adiantando, né? Vemos nesse livro a resposta clássica que pode gerar um livro. Por que o justo sofre? Eu acho que foi John Stott ou foi Russell Shedd que escreveu um livro tratando disso. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Havia uma confiança, né? Depois de consumir da minha carne, contudo ainda na minha carne verei a Deus. É uma expressão de fé, mas também uma expressão de fraqueza quando ele diz: maldito o dia que eu nasci. Amaldiçoou o dia que nasceu. Quando ele diz que Deus, se pesar ele em balança justa, não encontrará lá nenhuma falha nele. Muito. Aí de tantos amigos provocarem, Bildad, Elifaz, Zofar, Abiú, essa galera pressionar ele, lá no capítulo 38 Deus vai questioná-lo: onde é que você estava quando eu criei as estrelas? Quando eu fiz o céu, a terra e o mar? Onde é que você estava quando eu estava chamando a estrela pelo nome?
38, 39, 40, 41, só cipuada, 4 capítulos. Aí no 42 ele baixa a Cristo e diz: eu me abomino no pó de Narciso, porque antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora face a face meus olhos te veem. Teologia da retribuição no livro de Jó é a teologia que afirma que toda ação cedo ou mais tarde desencadeia efeitos sobre o seu autor, a lei da causa e do efeito, né? A lei da semeadura. Tais efeitos têm origem em Deus, logo toda ação já carrega em si o seu efeito e o seu resultado. Se a pessoa agir de maneira piedosa, receberá a bênção de Deus. Por outro lado, se agir de maneira impiedosa, receberá desgraça de Deus, ou castigo de Deus. Aí é o resumo, né? O livro de Salmo, se a gente focar aqui, a gente só vai parar no livro de Salmo. Mas a gente vai pegar uma ideia geral de que esse livro de Salmo é dividido em 5 grupos de livros na Bíblia original. A gente parece ter um rolo solar, mas tem vários. Só que não é só Davi que escreveu o Salmo. Tem Asaf, os filhos de Coré, Salomão, Moisés e Esdras. Era um inário, um conjunto de livros para o uso litúrgico e festivo. Eles têm um grupo de agradecimentos, louvores, lamentações, salmos de confiança, salmos messiânicos e tudo mais. O salmo se relaciona com a criação, com a história do povo de Deus, com a lei, com a profecia, com a sabedoria na perspectiva judaica. Na visão cristã encontra-se fundamentados para toda a teologia sistemática. Fala de Deus, de Cristo, do Espírito Santo, do homem, do pecado, da salvação, da igreja, fala da missão da igreja, fala de anjos, no fim, ou seja, toda a teologia sistemática a gente encontra no livro de Salmos. E aí nós vamos agora rapidamente para o livro de Provérbios. Eu fiz uma síntese ali do que a gente poderia encontrar no livro de Salmos, mas se for tratar os salmos principais messiânicos, os salmos de precatório, que é o salmo de vingança, de ódio, aí está muita polêmica aqui, né? Olha só, quem escreveu Provérbios? O próprio livro diz que são provérbios de Salomão. Nós temos aí os capítulos de 1 a 24 dedicados a ele, só que o capítulo 30 é de Agur e o capítulo 31 é de um tal de Lemuel. Aí vem a pergunta: Agur existiu? Lemuel existiu? É fictício? É uma permissão poética de não mencionar seu nome? Aí vem essas. Mas se está nos livros inspirados, foi permissão de Deus estar lá. Mas é interessante, um tal de Agur e um tal de Lemuel. Os provérbios são frases curtas, que expressam uma verdade e traz iluminação. Você lendo provérbios, pelo menos uma vez por ano, pega um mês, que tem 30 dias, ou 31, né? No caso são 31. E aí você pega no início do mês um capítulo, 2 capítulos, 3, tal, até o final, você vai reciclando a sua forma de olhar a vida através de metáforas, enigmas, parábolas e ensinamentos didáticos para a verdadeira sabedoria da vida. Tem gente que pega um livro de provérbios para trazer educação financeira. Eu já ouvi uma palestra sobre educação financeira só tirada dos provérbios de Salomão. E aí depois eu desenvolvi uma palestra também pegando outros versículos. É uma riqueza, educação de filhos, sabedoria para a vida, é muito bom. Uma mente disciplinada e um modo de vida orientado por princípios divinos trazem benefícios para a vida. É a regra geral do livro de sabedoria, o livro de Provérbios. Uma vida indisciplinada é falta de princípio e trazem maldição ou malefício. Adverte acerca de perigos que resultam em seguir as paixões carnais. Há uma apologia à sabedoria no capítulo 8, como se ela existisse na eternidade e ela fosse o próprio Deus. Aí nós encontramos em Coríntios e Colossenses dizendo que Cristo é a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, 24 e 30 e Colossenses 2, 3.
Então, o livro de Provérbios já trata sobre Jesus. Aonde está Jesus no livro de Provérbios? No capítulo 8. Embora tenha polêmica dizendo que Deus quem criou a sabedoria, então Jesus seria criado? Aí vem essa polêmica. Eclesiastes, podemos dizer que Salomão ele escreveu no meio da vida. Salomão escreveu Provérbios no meio da vida, e Eclesiastes ele escreveu no fim da vida. E no início da vida, apaixonado, ele escreveu Cantares. Olha, Cantares no início, Provérbios no meio e Eclesiastes lá no final. Quando ele olha no fim da sua vida para tudo que ele viveu, ele diz: rapaz, tudo se repete, é tudo do mesmo jeito, não tem nada novo. E se você for tentar entender a vida, você vai se frustrar. O livro apresenta de forma clara a dificuldade do ser humano em encontrar significado e satisfação na vida sozinho por conta própria. A satisfação está em Deus. O objetivo do escritor foi demonstrar cientificamente e filosoficamente a futilidade da vida sem Deus, bem como demonstrar também a satisfação e a alegria de viver na perspectiva da soberania de Deus. E aí ele trata de Deus como Criador. Olha, lembra-te do teu Criador. Outra referência que vai falar sobre isso é Isaías, Romanos e Pedro, que Deus é Criador. Por fim, o autor reconhece e expressa solenemente que o significado verdadeiro da vida só pode ser percebido quando a pessoa teme a Deus e guarda os seus mandamentos, que assim ele encerra o livro. Mas ele fala vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. O que significa dizer que tudo é vaidade? O maior erro das igrejas legalistas é olhar para o que uma mulher veste e dizer que tudo que ela está vestindo é por vaidade. Então, dizer que tudo que uma mulher usa é por vaidade não é a mesma coisa que Salomão está dizendo no livro de Eclesiastes. A irmã é vaidosa? Eu acho que todo mundo é vaidade. É. Mas ela está pecando? O que é que o livro de Pedro fala sobre o que a mulher usa? O que é que o livro de Eclesiastes está se referindo à palavra vaidade? Vaidade é uma tradução equivocada da palavra ravel. Tudo é ravel, tudo é vapor, tudo é fumaça. Então, vapor e fumaça e vaidade, olha a distância que existe. Agora, tem Bíblia que diz tudo é ilusão, tudo é passageiro. É o quê? Mas esse termo assim, tudo é passageiro, eu acho que é certo. Passageiro, em algumas ocasiões, sim. Em algumas ocasiões ele quer dizer isso. Mas ele quer dizer que as coisas da vida não são palpáveis, como a fumaça também não é. Você pensa que você está com aquilo, mas não está. Vai embora. A dor vai embora, a felicidade vai embora, a saúde vai embora. Tudo aqui é passageiro. A única coisa que não passa é a palavra. Aí ele não vai dizer exatamente isso, mas ele vai dizer que tudo se repete. E o segredo da vida está em encontrar a vontade de Deus para a sua vida, desfrutar da vida e se alegrar com a obra das suas mãos, porque todo mundo começa no pó e vai voltar para o pó. Hoje eu acho interessante no final de Eclesiastes, né? As frases que Deus diz assim: no muito estudar a Enfado é da carne. né? Eu concordo com ele, eu já me enfadei muito. verdade. Eu já me enfadei muito. É verdade. E eu acrescentaria, se fosse permitido, o muito estudar, queda é do cabelo. Então, uma mulher de Sulam, a Sulamita, no livro de Eclesiastes, ela é o alvo do amor de um rei. Esse rei é o rei Salomão.
o amor conjugal e o ato sexual está explícito nas declarações do homem e da mulher ali, um desejando o outro e não abandonar o outro. No plano de Deus, o homem e a mulher foi criado para esse amor ser perpetuado. Pode ser entendido como uma metáfora, como foi falado aqui, né? Entre Deus e Israel. Agora, como é que esse ato sexual pode ser visto entre Deus e Israel? Não posso dizer. É o estilo idílico, lírico, que são figuras de cenas rurais, agrupadas através de declarações e contar uma história. Literalmente, todo o livro deve ser entendido como a expressão do amor conjugal entre dois personagens. E algumas personagens, ou algumas passagens, podem ser interpretadas como tipo alegórico da representação do amor do Senhor para com o seu povo Israel. E também o relacionamento entre Cristo e a igreja. Isso aí em tese, porque na hora que você olha o texto, só Jesus para descrever isso aí. Eu ainda não vi uma pessoa pregando no livro de Cantares e conseguindo ser feliz nessa apresentação. É melhor falar de homem e mulher mesmo, que fica mais... É melhor falar só para casais. Só para casais. É melhor. O livro foi criado para isso. Pegar Cantares dos adolescentes. Mensagem do livro poético. Jó 42:2. Todo mundo junto? Sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. De novo. Sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. De novo, Provérbios 1:6. Todo mundo juntos? Tá vendo? Eu escolhi um de Jó e um de Provérbios. Agora um de Eclesiastes. Todo mundo junto? Eclesiastes 12:13. Agora Salmo 103, 1-2. Todo mundo? Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não deixeis os serviços. Agora Salmo 29. Agora o Salmo 29, o verso 2. Não precisa dizer a referência, só o texto. Vamos lá? Quer dizer, são textos que representam muito o que cada livro nos ensina. São textos que representam isso. Onde é que eu encontrei essas informações que eu falei aqui rapidamente, só para a gente ter um norte do que é que a gente pode encontrar em cada livro desse? E aí, um mês é pouco para a gente tratar da teologia de 39 livros. Próxima aula a gente vai focar nos livros proféticos. Aí, conheça melhor o Antigo Testamento de Stanley A. Ellison, da editora Vida. Trata muito bem, com esboços e gráficos do conteúdo do Antigo Testamento. Ok,